Olá, turma. Sejam bem-vindos à disciplina Comunicação, Expressão e Estudo Acadêmico. Essa disciplina é oferecida pela Universidade Federal do Amapá em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, do curso de Licenciatura em Educação Física à Distância. Bom, eu sou o professor Carlos Wagner Farias, sou formado em licenciatura em Letras Português e Inglês, com suas respectivas literaturas, e também sou formado em Educação Física. Atualmente faço doutorado em Saúde Coletiva e, como norteador da disciplina, gostaria de chamar a atenção para vocês da importância da disciplina para vocês entenderem tanto questões da comunicação como questões importantes que vão envolver a escrita acadêmica, bem como a interpretação de dados de produções científicas. A escrita científica ela é de grande importância na formação acadêmica, porque, segundo Romeiro Silveira e Nobre, a escrita acadêmica ela envolve diferentes elementos que são importantes na sua conduta. E, além disso, eles ressaltam que escrever um texto científico não é uma tarefa fácil, porque você vai exigir uma série de habilidades para essa construção. E esse estilo de escrita, que é a escrita científica, ela exige tanto o domínio da linguagem, sobretudo da norma culta, da forma que o estilo de escrita que você vai predominar nesse texto, né? Para quem é direcionado esse texto, né? Qual é o objetivo dessa escrita? Então, são pontos importantes que o domínio da linguagem irão ajudá-los na produção textual. O conhecimento técnico-científico, ou seja, o saber científico, ele é importante também, né? Dentro dessa produção da escrita científica, né? Você entender os parâmetros científicos, se esse trabalho ele tem caráter de um estudo científico, qual tipo de pesquisa, por exemplo, que você está utilizando para a produção desse trabalho. Então, existem uma série de elementos que vão trazer embasamento técnico-científico para a produção dessa escrita. Além disso, são importantes conhecimentos que estão relacionados às técnicas e recomendações dentro de uma escrita científica. Por exemplo, as revistas científicas, elas, na grande maioria, elas trazem um template do que se espera dentro de um trabalho científico, seja um artigo, um paper, um resumo expandido, enfim, existem diferentes gêneros aí que podem ser contemplados. E é importante nós conhecermos essas técnicas, essas recomendações, para que o nosso objetivo da pesquisa seja alcançado. E esse objetivo ser alcançado é importante, pois responde, né, tanto o problema da pesquisa como as lacunas científicas que ocorrem dentro desse trabalho que você está investigando. Então, a escrita científica, ela tem diferentes passos, né, e é importante nós conhecermos. Dentro da nossa aula inicial, nós vamos estar mais focados na questão do domínio da linguagem. A língua, ela é uma manifestação cultural, pois ela, desde os nossos primórdios, ela se faz importante, desde as suas representações simbólicas, das suas representações coletivas e individuais, que vão fazendo com que essas representações sejam acumuladas, né, e passadas de geração em geração, bem como elas são importantes para a construção da identidade de um povo. Então, trago como pergunta norteadora da nossa primeira unidade: qual a importância da linguagem como base construtora da nossa identidade sociocultural? Lembrando que
A língua, ela é importante porque ela faz parte da construção da cultura, e a cultura, ela é importante visto que partimos da questão da manifestação cultural de um povo, né? Então, a linguagem, a identidade e a cultura, elas estão intimamente ligadas. Então, faça uma reflexão sobre essa pergunta. Bom, e o que vem a ser a linguagem? Eu trouxe aqui dois conceitos sobre linguagem, e o primeiro diz que a linguagem é a denominação genérica dos sistemas de expressão que permitem a interação, ou seja, a comunicação por meio de signos que os órgãos dos sentidos são capazes de perceber. E a linguagem ela é importante pois ela permite justamente esse processo de interação. E essa interação social, ela vai expressar de maneira fortemente ligada à nossa cultura, né? Então, esse processo de comunicação, ele está ligado, né, à expressão desses sentidos, né, que nós temos, que utiliza para nós codificarmos e decodificarmos as diferentes formas de expressão da linguagem. Bom, além disso, a linguagem é a capacidade com que os seres humanos nascem para aprender uma língua. Bom, para a gente falar de linguagem, é importante a gente entender um conceito de signo linguístico. O signo linguístico nada mais é que uma construção, né, de uma parte da língua, e dentro dessa construção da língua, nós temos o significante e o significado. O significante é uma imagem acústica. Mas essa imagem não é necessariamente algo visual que nós conseguimos ver, mas ela é uma representação acústica, certo? Então, um exemplo. Quando nós falamos a palavra mesa, nós temos a representação acústica e que cada letra juntas, elas acusticamente formam uma determinada palavra, no caso aqui de maneira isolada, mesa. E o significado vem estar relacionado ao conceito que se tem dentro do signo. Então, um exemplo, quando nós falamos a palavra mesa, qual o conceito que vem nessa construção simbólica? É um utensílio doméstico? Não sei. Então, de repente, são esses os significados que se tem para a palavra mesa, né? Então, e esse significado, ele é construído, né, a partir de um consenso em que as pessoas, com o passar do tempo, elas em consenso, elas concordam que aquela expressão, que aquele signo tem esse determinado significado. Então, para a gente trazer essa construção, né, do Ferdinando Saussure, ele diz que o signo verbal, né, ele é formado pelo signo propriamente dito, no caso a palavra livro, e a palavra livro tem um significante, que é a união desses sons, que é construída aqui, por exemplo, pelas letras L, I, V, R, O, que somadas, a união dessas palavras, desses sons vão formar um significante, que é a palavra livro. E o significado é o conjunto de folhas impressas ou manuscritas reunidas em um volume. Então, esse vai ser o significado do signo livro. Além disso, existe outro tipo de signo, como o ícone. O ícone é um signo que tenta copiar o real. Por exemplo, o signo propriamente dito, nós temos essa, essa figura desse cachorro. Daí, dentro dessa figura, nós temos o significante, né, que é a imagem fotográfica do cachorro. E o significado é um animal, mamífero, quadrúpede, domesticado, dentre outros conceitos. Nós temos também um símbolo. O símbolo ele vai evocar convenções universais
de conotação filosófica, religiosa. Um exemplo, nós temos esse símbolo, né, que vai estar relacionado à ideia de paz e amor, né, que sobretudo acho que pelos anos 60 foi bastante divulgado, né, e otimizado. Os sinais, né, são signos que movem a ação. Nós temos, por exemplo, essa imagem que representa uma placa, né? E essa placa é uma placa de trânsito que, como significante, nós podemos dizer que é um círculo com bordas e traços diagonal em vermelho e com flechas convertidas à esquerda. E qual é o significado dessa placa? Que é um tipo de sinal. Diz que é proibido conversão à esquerda. Além disso, nós temos que nos atentar aos tipos de linguagem, né? Existem basicamente dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que é aquela que se refere tanto à modalidade escrita como oral, como forma de estabelecer a comunicação por meio das palavras, facilitando a interação entre os interlocutores. Então, aqui na linguagem verbal, nós temos aqui na modalidade escrita a expressão é proibido fumar neste local. Não verbal, temos a utilização de signos visuais para justamente efetivar essa comunicação. E as placas, os sinais, as cores, elas são exemplos de como fazer essa comunicação não verbal. Nós temos, por exemplo, essa imagem, né, do proibido fumar neste local. Além disso, nós temos uma outra forma que é uma mistura, seria uma linguagem mista da linguagem verbal com a linguagem não verbal, que utiliza tanto da questão da linguagem, da modalidade verbal ou escrita, como a questão visual para comunicar uma mensagem, né? Dentro dos exemplos, nós temos, por exemplo, a primeira imagem que fala pare agora, né? Então a gente tem tanto a questão da linguagem escrita como da linguagem não verbal, a partir dos símbolos, das cores, né? O vermelho dando a ideia de proibido, o verde dando uma ideia de, por exemplo, de permissível, né? O amarelo nas bordas dando a ideia de atenção, bem como a gente tem, por exemplo, ao lado temos uma tirinha, né, de uma imagem com a revista da Turma da Mônica. Daí dentro da imagem nós temos tanto a linguagem verbal como a não verbal. Dentro das características a gente observa tanto as questões do estilo, da escrita, como os diálogos, as onomatopeias, dentre de outros recursos que o autor utilizou para formar aqui a comunicação do texto.